Olá, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Sejam muito bem-vindos. Essa live que a gente adiou, né, uma vez, por conta, né, de alguns problemas pessoais que a Ju teve, mas vai ser uma live incrível. A gente preparou um conteúdo muito legal. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Gerlândia. Tudo bem? A Ju também já tá online. Não vou querer ficar enrolando muito aqui. Só lembrar vocês, né, que essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá, gente? Essa live depois, ela vai lá pro lá pro meu canal do YouTube. Então, se você não conseguir ver até o final, ou se você quiser compartilhar com alguém, sempre vai lá no canal do YouTube, se inscreve e depois compartilha com as pessoas que vocês acharem que vão gostar desse conteúdo, que vão gostar desse assunto que a gente vai tratar aqui, tá? E assim, esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito polêmico, né? Falar de sexo na internet, falar de sexo assim tão abertamente não é algo que se faz todos os dias, mas é um assunto que precisa ser falado, né? Vamos tirar um pouco desse tabu sobre essa palavra. Espero que o Instagram não derrube a nossa live por conta das palavras que a gente vai usar aqui. E é por isso que eu peço que vocês compartilhem aí com quem vocês puderem para mostrar que o conteúdo é relevante, né? E que realmente a gente tá falando coisas importantes aqui. Então, o assunto aqui, gente, começou por conta de uma outra live que eu fiz, não sei se vocês lembram, sobre hábitos de vida, e aí surgiu um pouco essa questão de sexo e libido, né? Como um pilar aí da nossa vida pra gente ter saúde e bem-estar. E aí, né, como não é um assunto de minha expertise, apesar de tratar, né, esse assunto dentro da medicina do estilo de vida, eu convidei a Juliana Alves, que é psiquiatra, que foi minha colega de turma, né, quem não sabe, eu tinha 10 Julianas na minha turma na escola, né, na Escola Paulista, onde nós nos formamos, a turma 73, éramos em 10 Julianas e a Ju era uma delas e ela fez psiquiatria, e ela é especialista nessa área, né, em sexualidade e terapia sexual. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa como ela para falar sobre o assunto e tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, vamos lá, deixa eu já chamar ela aqui, que ela vai entrar. Deixa eu colocar aqui. Oi, Ju! Olá! Boa noite, tudo bem Boa aí com você? noite! Tudo bem, deixa eu só pôr aqui, pronto. Vamos Você lá. me, você me ouve bem? Eu ouço, tá um pouquinho abafado, mas ouço bem. Ah, esse fone aqui, ele é meio estranho, assim, sabe? Eu realmente não gosto dele, ele parece que fica meio abafado, mas tá claro, assim, né? Se Não, tiver sim, tá claro, tá claro. algum momento que você não me ouvir, né, você pode falar. E o pessoal também, por favor, manda a gente joinhas aí, se vocês estão ouvindo bem, se tá ficando Senão depois a gente falou claro. meia hora e tá todo mundo assim, ó. Som. É, e aí a gente não tá vendo as pessoas, né? Esse é um dos desafios de fazer live, de não ver as pessoas, mas a gente quer muito que vocês interajam, que mandem Sim, sim. perguntas e que comentem aí tudo que vocês quiserem, tudo que der na telha, porque hoje vai ser muito legal, né, Ju? Então eu queria que você se apresentasse, né? Eu já falei muito aqui, queria que você se apresentasse aí para minha audiência e para sua audiência também, por favor. Claro. Então, meu nome é Juliana também, como a Ju comentou, nós éramos em muitas, né, na nossa turma. Meu nome é Uhum. Juliana Alves, eu sou médica psiquiatra. Eu atuo na área da sexualidade. Desde que eu terminei a residência, eu também fiz tudo, fiz a graduação, continuei a residência e continuo lá vinculada à Escola Paulista de Medicina, né? A gente não desapega tão fácil. E no consultório eu atuo basicamente voltado uma temática mais para a sexualidade humana, disfunções da sexualidade, assim como psicoeducativo, que a gente fala, né? Que é orientação, educação em sexualidade, contextualizar melhor as coisas, porque eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, você falou do tema da live ser tabu, né? Muitas vezes as pessoas ficam tão presas à ideia de que não pode falar, não sei do que se trata, acha que sabe, mas não sabe, e adoece ou acha que adoeceu coisas que são saudáveis, né? Então, a gente acaba desmistificando muita coisa também, despatologizando, né? Como se diz. Mas é Uhum. isso, saúde mental e sexualidade são grandes amores aí. Perfeito, Ju. E Ju, então já para começar aí, já puxando o gancho do que você falou, uma das primeiras coisas que eu coloquei, né, para a gente trazer aqui para nossa live, trazer nesse contexto, Uhum. qual é a definição de sexualidade humana, né? Quando a gente fala essa palavra,
qual é a definição mais técnica, né, para as pessoas Tá. realmente terem clareza sobre isso? Sim, eu falo que conceito de sexualidade é uma coisa muito interessante, porque como é uma palavra muito usada e todo mundo acha que sabe, mas não faz ideia do qual é o significado, né? Fala, você sabe o que é sexualidade? Os alunos sempre falam, lógico. Eu falo, o que que é? Aí começa a dar uma bugada, né? O que que Uhum. significa? Sexualidade não se resume necessariamente ao ato sexual. Sexualidade é tudo que envolve as questões relacionadas à sexualidade, ao como o indivíduo um ser sexualizado, né? Então, isso vai para além, por exemplo, do desejo, da mecânica do ato físico. A depender de que conjuntura você tá, por isso que é um conceito muito fluido, assim. A depender de que conjuntura você tá, como que é a política, como que é a religião desse local, o que é permitido, o que não é permitido, como são idealizados e realizados os casamentos ou as uniões de forma geral. Tudo isso abrange a sexualidade. Ou seja, quem eu sou como indivíduo, como eu me entendo como um ser sexualizado ou com libido, com desejo, né? Desejo pela vida, desejo pelo sexo também. E como eu interajo com o meio onde eu estou. Tudo isso tem a ver com sexualidade. A sexualidade, ela está muito longe de ser o ato sexual. Ela fala muito mais a respeito de, por exemplo, um pensamento, como que eu interpreto uma informação, como que eu entendo um desejo, como que ele é aceito ou recriminado socialmente. Então, Oscar Wilde tem uma frase que é incrível, né? Que ele fala assim, que tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder, né? Então, a sexualidade, ela engloba tudo. A depender da política onde você está, o quanto é interessante para aquela região, ou monogamia, poligamia, enfim. Tudo isso é sexualidade, né? Então, é um conceito muito amplo e muito suscetível a interpretações mil. Se tem mais tecnologia, o que é sexualidade para aquela realidade que usa um sexo mais híbrido, por exemplo, né, entre o online e o presencial? Se não é uma região com acesso à tecnologia, então a sexualidade não abrange tecnologias, vamos colocar assim. Então ela é como se fosse, eu falo que é como se fosse uma pluma voando, assim, né? Você pode até saber o peso da pluma, o vento, mas você nunca vai ter controle completo, né? Porque depende de muitas variáveis do ambiente. É uma coisa Uhum. muito fluida, assim. Então, como que a gente resumiria? Sexualidade é tudo aquilo que envolve você como indivíduo e o seu desejo, e como você expressa aquele desejo numa sociedade. E qual é o feedback que você tem da sociedade. É mais discriminado, é mais validado, entre outras coisas. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente trazer essa clareza, né? Porque Sim, todo mundo fala sobre isso, mas é que nem você falou, parece que é meio velado. Todo mundo tem vergonha de falar que não sabe, às vezes, o que é isso ou o que é sim. aquilo, porque se usa muitos termos e que são termos que as pessoas têm vergonha até de falar, né? Tem Que dirá vergonha, de dizer se sabe ou se não sabe do que a pessoa está porque falando. é uma coisa muito interessante, né? A temática da sexualidade, eu sou muito apaixonada por isso, porque eu falo que quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tende a jogar para os extremos, né? Ou a gente ridiculariza, que eu chamo de violenta de alguma forma, ou não se fala sobre, ignora. E o sexo e a sexualidade, elas ficam nesse limbo aí, né? Porque, se eu vou falar alguma coisa de sexualidade, ou eu sou o descolado, que sabe de tudo, que experimentou de tudo, ou que leu a respeito de tudo, então eu não posso não saber. Então, na Uhum. dúvida, eu tenho receio de perguntar, ou eu tenho que manter uma posição, tenho, né, que manter uma posição de que sei algo. E se eu não, e se eu vou para o outro polo, eu sou uma pessoa que eu sou mais pudica, mais recatada, seja lá qual for os conceitos que a pessoa entende sobre falar ou não de sexualidade, se ela não sabe, mas tudo bem, não se fala sobre isso, não é nomeado. O que não é dito, né, não é colocado, não se dá vida, né? Quando a gente deixa de nomear alguma coisa, a gente anula a existência dela muitas vezes, né? O nomear serve, o símbolo serve muitas vezes para isso. Então a sexualidade ela fica nesses extremos, né? Ou eu sei muito, então, lógico que eu sei, vou ficar explicando isso. E a pessoa muitas vezes adoece porque não sabe algumas coisas e tem receio de perguntar, ou fica naquele espaço muito escondido, muito guardado, em que não se pode perguntar. E também é um risco muito grande para o adoecimento, né? Uhum. Ou, como é o tema da nossa live, de inclusive naturalizar o tema e vinculá-lo à qualidade de vida e coisas outras. Como é o convívio do dia a dia, como você acorda, o que você faz ao longo do dia e quais impactos isso tem na tua saúde sexual.
Exatamente, Ju. E você trouxe esse gancho, porque eu costumo dizer que a nossa vida, né, ela é como engrenagens, né? Engrenagens Sim, de uma máquina, de um relógio, enfim, e que cada área dali que está funcionando bem, ela reflete na outra, né? E sim, o sexo, principalmente, né, a sexualidade, essa questão da gente, isso faz parte das necessidades humanas antes de qualquer outra coisa, né? E sim, aí, juntando com o caráter social, que como você explicou, né, que tem todo o contexto de convívio, de sociedade, ele está dentro dos pilares que a gente entende como algo que faz parte da nossa qualidade de vida, independente de como você enxergue isso, como algo que você queira fazer ou não, enfim, né? sim. Mas que isso faz parte, né, de como você entende, porque o autoconhecimento desse aspecto também vai fazer com que você seja mais feliz, que você seja mais satisfeito, que você realmente seja uma pessoa que busque ali o que você está fazendo aqui no mundo, né? Então, acho que isso também faz parte, porque é autoconhecimento, né? E uma coisa interessante, olha como até a gente que lida com saúde, que lida com qualidade de vida, né? Principalmente com a sua área também, olha como a gente, mesmo na nossa fala, olha como a gente perpetua alguns funcionamentos, né? Sabe que eu sou Hum. professora, é tudo chato, né? Sempre vai pegando Não, ganchos, não mas tem como. tá Mas a ótimo. gente fala assim, ah, então, até saber sobre sexualidade, ou a gente acabou de falar do conceito de sexualidade, para ver como é que, independente de você vai ter ou não uma vida sexual ativa, para considerar isso, essa esfera da sua vida, um pilar, né, da qualidade Uhum. de vida. Então, vamos trazer até, por muitas vezes, para não soar quem ouve, né, porque, embora a gente saiba, às vezes, o conhecimento, nem todo mundo tem acesso, né, a gente acaba sendo privilegiado, porque assim, se eu tô falando que sexualidade é sobre tudo, inclusive, como você muito bem pontuou, conhecer o corpo, conhecer terminologias, a gente está falando de informação. Informação, a gente está falando de prevenção, de saúde. Então, quando você fala, a depender de como a gente tem uma qualidade de vida no dia a dia, eu posso, inclusive, fazer ou não o sexo, mas eu me conheço, enfim. Não é só sobre isso, né? É, inclusive, saber a minha qualidade de vida significa eu me cuido, eu conheço a minha corporeidade, eu promovo saúde, ou muitas vezes você pode até ser uma pessoa que não tem interesse na prática do ato sexual com outra ou outras pessoas, mas tem um ato masturbatório, ou então, eu não tenho interesse de fato no prazer, advindo aí de um ato, advindo, olha que tiazona, secundário, Não, mas ai você gente, tem eu uma consigo fala. burocratizar o assunto, né? Mas eu Não, percebo Ju, o mas ato. é que assim, você tem uma fala assim que é bem. Eu acho bonito o jeito que você fala, porque assim, do mesmo tempo que usa palavras assim, bem difíceis mesmo, né? Assim, não é do Sim. popular. Mas assim, fica chique, assim, é bonito de falar, sabe? Eu O acho importante é legal. ser claro, o Sim, resto é luxo. exatamente. Mas eu Exatamente. digo assim, independente do fato de você querer ou não ter um ganho com prazer na prática, ou em qualquer outras esferas da sexualidade, por exemplo, chavecar, ser elogiado ou não, não se limita a isso. Na verdade, essa é uma parte muito pequena. Se você tem um bom conceito, uma boa educação em sexualidade, você com M, né, convive melhor com outras pessoas. Você conhece melhor seu corpo, você adoece menos. A gente tem um país, por exemplo, como o Brasil, quantas pessoas não têm amputação de falo por má higiene? Né? Quantas pessoas não conhecem o próprio corpo, não sabem a diferença entre as regiões anatômicas do corpo. E isso não é só sobre ter ou não prazer, a qualidade de vida, tanto que a saúde sexual entra na OMS, na Organização Mundial de Saúde, como um dos pilares da qualidade de vida, de fato. Não só, vamos falar sobre sexo porque é legal. Não, vai para além desse imaginário, porque eu falo que muitas vezes as pessoas falam, fala de sexualidade, como se fosse uma coisa desqualificando. Eu falei, olha você jogando pro lado da piada ou não falando sobre, em vez de naturalizar o tema, porque quando você fala sobre questões de sexualidade, lembra que eu falei que envolve poder, política, economia, você está falando, o corpo do outro não pertence a você. Quais são seus limites do que você pode fazer ou não? Com que idade você pode casar ou não? Com quem você pode castrar ou não? A gente está falando do mundo que tem situações diversas, né? Então, a sexualidade, Ju, é que acho que para mim é óbvio que é uma coisa mais automática que eu trabalho com isso. Quando alguém fala, vamos falar de sexualidade, acho que a última coisa que eu penso é o ato sexual em si. Porque a gente Sim. está falando de uma pessoa ter autonomia sobre o corpo dela, inclusive saber o que ela gosta ou não gosta. Inclusive, por exemplo, se eu tenho autonomia, se eu sei quem sou eu, o que é gênero, qual que é a minha orientação, o que eu quero, o que eu não quero.
eu não me violento. E se você não se violenta e você consegue transmitir informação, você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque você não perpetua violências. Então vai muito para além. Por isso que eu acho que sexualidade é uma coisa bonita, porque a qualidade de vida engloba não só a questão do prazer do ato sexual, endorfinas, que provavelmente vai falar de exercício, de sono e afins, mas de o cuidado. As pessoas não sabem, as pessoas têm vergonha de se tocar, de se cuidar, e isso é saúde. Perfeito, Ju. Muito bom. Não, muito bom. É bom porque, assim, vai dar aula aqui pra gente, né? Ah, Vai dar aula pronto. pra todo mundo. Não, mas porque é justamente isso, né? É justamente essa questão. Porque, como eu te falei, o assunto da live surgiu por quê? Porque houve uma dúvida lá atrás, como faz tempo, eu não me lembro direito sobre o que eu tava falando, e as pessoas começaram a me perguntar muito sobre libido, né? Sim. E aí, quando você vem com essa fala, você ensina para todo mundo que o libido é a última parte do negócio, né? Que Sim. vem muito antes disso. Bem muito E aí, antes. quando a gente for falar lá na frente sobre as questões de quais são realmente os benefícios e tudo mais, a gente vai entender que esse é o fim, né? Que, aliás, Não tem como que eu fim. posso dizer? Não é o fim, exatamente. Que não é o fim. Não é o fim, exatamente. É como você falou da engrenagem, eu acho que são isso, né? São peças constantemente se mexendo e que você pode garantir até que elas tenham mais ou menos harmonia no funcionamento, mas não necessariamente tem uma finalidade, não tem uma linha de chegada. Exatamente, não tem. E essa fala, quando eu gosto de falar sobre as engrenagens, né? Porque as pessoas acham que a gente consegue dividir a vida em partes, né? Em fatias. Ah, porque essa fatia é a fatia da família, essa fatia é a fatia da economia, do dinheiro. Uhum. E não é assim, né? E aí, quando a gente falou sobre libido lá atrás, foi a forma que as pessoas entenderam de expressar algo que provavelmente está dentro desse contexto que você falou. E que a pessoa não sabe que isso é autoconhecimento também, sabe? Sim. Ainda mais se a gente pensar que libido, vamos entrar um pouquinho aí nessa parte, né? Que a Uhum. libido seria o quê? O desejo, né? O impulso. Ah, eu vejo alguma coisa que eu tenho vontade, olha que eu não tô falando alguém, não tô falando nem de sexo. Eu vejo alguma coisa que eu tenho vontade e aquilo me é libidinoso, né? Vontade de comer alguma coisa, vontade de comprar, vestir, usar, que seja. Inclusive o sexo, né? Que é uma forma de recompensa e de prazer para quem o entende assim. Uhum. Vamos lá. Mas o que acontece? A libido é o desejo, seria a vontade pensando nesse contexto da sexualidade e aqui das corporeidades, né? E aí você pensa assim, poxa, então o que que é isso, né? Eu olho para alguém ou para algum objeto de desejo, tenho desejo. Pode ser um pé, pode ser um corpo, pode ser uma pessoa, pode ser várias pessoas, cada um tem o que lhe é libidinoso. E esse desejo, esse ímpeto de ter relação, de se relacionar, de ter contato, de possuir aquela coisa, né? Aquele objeto, aquela pessoa, vamos colocar assim, é uma coisa que dá prazer, tem uma recompensa. Então, o libido seria um desejo, uma vontade. E é tão verdade que a libido ela é influenciada por esferas outras da nossa vida e nunca vai se ter uma fórmula mágica. As pessoas têm até algumas dicas, enfim, vamos falar algumas coisas que melhoram ou pioram o libido. Existe, mas na verdade, deu uma travadinha. Mas na verdade, a gente está falando de qualidade de vida. Porque é tão verdade que a libido tem relação com a qualidade de vida que a libido pode aumentar e diminuir se você treinar. Tipo, vamos exercitar a sua libido. Vamos dar suporte para você, informações para que você melhore sua libido. Você exercita e aumenta a sua libido. Então, nunca vai existir uma fórmula mágica que fala muito a respeito desse imediatismo, né? Eu quero emagrecer, eu quero dormir bem, eu quero tudo para ontem, né? Não à toa eu acho que as pessoas categorizam as coisas. Porque quando a gente compartimentaliza, coloca uma coisa num compartimento, é mais fácil pensar numa resolubilidade. Só que, infelizmente, não é assim, né? Infelizmente, porque se pudesse, toma a fórmula mágica disso. Que bom se a gente não existisse o médico, né? Se todo mundo fosse saudável. Mas não é. Porque não adianta você dormir mal, comer mal, não praticar exercício físico, não ter uma vida, uma corporeidade bem cuidada, saudável, dentro do que
é adequado para você e querer ter uma performance sexual de 5 horas, 7 horas, igual um filme pornográfico que é sua referência. Você não vai ter. Você não tem musculatura, você não tem parte cardíaca, respiratória para isso. Então, tudo está integrado, né? Então, acho que a libido, quando você fala de libido, tem que pensar, Ju, tem algumas coisas que melhoram a libido? Tem, a gente sabe que aumentar repertório, depois a gente pode dar uma contextualizada aí no final nessa parte. Mas, de fato, se você não se cuida como um todo, se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus limites da corporeidade, os limites de dor, os limites de prazer, quem é você e como você se forma, você chega àquele espaço, você não vai ter uma percepção ou se apropriar tanto da sua libido. Se eu falo que sexualidade é quem é o indivíduo e como ele interage no meio, isso eu tô falando o que você come, o que você veste, o que você gosta e o que você faz com essa informação toda que você tem acesso, né? Então Sim, vai para né? além aí de fórmulas mágicas. E como você se expressa, principalmente, né? Quando eu fiz a live com a consultora de imagem, a Renata, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como a gente se expressa e como as pessoas interpretam isso. Sim. E a grande maioria quer ser interpretado de forma que não se posiciona. Então, eu culpo o outro de entender a minha linguagem, mas que eu não me posiciono daquela forma. Sim. E aí, quando você traz, eu vejo que cada vez mais está muito, muito conectado, sabe? Sim. Porque até a minha percepção sobre isso, porque as pessoas me procuram muito em relação a essa questão, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero praticar atividade física porque eu quero melhorar na parte do sexo. Sim, é Mas muito comum. é super comum, isso é muito comum. E, inclusive, assim, eu acho que até é válido, porque você cria ali, né, uma coisa de motivação, né, que vai Sim, muito um além, né, propósito. um propósito. Mas, quando a gente dá espaço para trás e vê, poxa, vamos se conhecer, vamos entender por que você quer isso, né? Por que você Uhum. quer melhorar a sua performance sexual, né? E Sim. aí a gente começa a entender quem somos nós de verdade, né? E fazer as engrenagens rolarem. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, Ju, Hum. sobre essa questão, né, quando a gente falou da libido e tal. Uhum. Pensando no ato sexual, enfim, que a gente combinou de falar algumas coisinhas sobre essa questão de bem-estar e tal. Tá. Para quem gosta de praticar, o que você acha, quais são os melhores benefícios que pode trazer? Então, o ato sexual em si, né? Não só o Uhum, ato sexual, mas, por exemplo, o ato masturbatório, por uhum, exemplo. sim. Tem uma coisa, uma vez um professor lá do HC falou que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, que a grande desculpa para quem para não querer fazer sexo, muitas vezes histórica, né? Tô com dor de cabeça. E na teoria, o ato sexual, o gozar, o prazer, melhoraria a dor de cabeça, né? Seria uma solução. Por quê? Para além da questão isso que você falou, que acaba transitando muito, né, com o que eu trabalho, que é a questão do aspecto psíquico, né? Poxa, eu me sinto um ser sexualizado, eu me sinto um ser desejado, que delícia, eu tenho tesão com o meu corpo, eu tenho desejo em mim, eu vendo outro ter desejo em mim, né? Ou proporcionando desejo. Tem essa parte da psique que traz muitos benefícios, tanto que a gente pode pontuar, se for ver que a ansiedade e a depressão são uma das grandes causas de prejuízo de libido. Se eu Uhum. tenho uma baixa autoestima, se eu não estou feliz com a minha corporeidade, com quem eu sou no ambiente onde eu estou, como é que eu vou ter desejo, né? Então, o ato sexual, o se masturbar, o se conhecer, o se sentir um ser sexualizado traz benefícios para a saúde mental, de forma geral. As pessoas tendem a sentir mais empoderadas, sentir uma corporeidade, mais autonomia. Olha, eu conheço o meu corpo, então eu sou uma pessoa mais integrada, mesmo que de uma forma mais inconsciente isso. Normalmente, como melhora o vínculo, o ato sexual é um momento de vulnerabilidade, de cumplicidade entre os envolvidos. Então, melhora muitas vezes o relacionamento entre as pessoas, traz mais intimidade, traz mais liberdade no sentido de muitas vezes a gente não consegue verbalizar coisas que gosta e não gosta, e no não dito você consegue uma comunicação outra. E as questões físicas, né? Se pensar em neurohormônio, vai ter endorfina, assim como se você corresse uma longa maratona, lógico que salva as devidas proporções. Vai ter a questão de endorfina, os hormônios, os responsáveis, aí neurohormônios, pela sensação de prazer mesmo, né? Um sistema recompensa.
Além disso, tem uma coisa que eu falo assim, que quando você começa a estudar a parte científica, né, da sexualidade, entender de fato, você vai vendo como alguns mitos, você acaba com os ditados da maioria das pessoas, né? Que fala assim, dormir depois do sexo, por exemplo, ai, que falta de respeito, virou pro lado e dormiu, sei lá, sempre tem umas coisas assim. Na teoria, o sexo libera, durante o momento do ápice do ato sexual ou masturbatório, o masturbatório chega a ser 5 vezes menos até. Existe um número que contabiliza isso, assim, proporcionalmente. Tem uma liberação muito grande de prolactina e dá sono. Então, se você tem uma noite de sexo muito satisfatória e você dormir, é quase um elogio. Olha, o sexo entre nós foi ótimo. Olha a fala, não é que o sexo que você me proporcionou, o sexo entre nós. Porque ninguém é responsável sozinha pelo prazer do outro, né? A gente faz o que pode e consegue fazer para que alguém tenha prazer ao estar ao nosso lado. Se ela vai ter ou não depende da gente. Mas da parte química, assim como relacionamento de forma geral, prolactina libera muita prolactina, o ato masturbatório libera menos. Endorfina, super importante, uma sensação de prazer. Inclusive melhora a tensão muscular, não à toa a pessoa dorme, tem um relaxamento da musculatura. Modifica a vascularização. A vascularização é super importante, tanto que adoecimentos como obesidade, diabetes, influenciam na questão erétil, entre outros performances sexuais. Então, tudo isso traz benefícios físicos para a corporeidade. É um exercício físico em menor monta, a depender aí da dinâmica de cada um, mas a recompensa do organismo, a fisiologia após o ato sexual, como ela envolve não só a questão da mecânica, ela é tanto quanto recompensatória quanto uma maratona, vamos colocar assim, uma meia maratona. Porque é um esforço diferente, né? E é uma sensação de prazer diferente porque envolve coisas outras. Uhum. Interessante, isso é bem legal. E Então, falar que dormiu depois ou que tá com dor de cabeça, não dá mais. Desqualifiquei o negócio, essa ideia, esse ditado. não, Jô, agora vai ter que arrumar outra desculpa. Não, e assim, até, isso não tá, ó, isso não tava no nosso roteiro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque você falou duas vezes sobre, a pessoa assiste lá um filme pornô e ela foca como se a vida dela tivesse que ser igual aquilo ali, né? E agora Sim. essa coisa de dormir depois da relação e que as pessoas acham que pode ser uma falta de respeito, mas fisiologicamente falando, é algo que é super positivo. O quanto, eu falei isso também com a Irani na outra semana, né? O Uhum. quanto a televisão, as redes sociais, né, as informações que chegam para nós moldam essas verdades, que na verdade não são Sim. verdades, e as pessoas tomam para si aquilo e elas se frustram, né? Elas se frustram por Sim. conta disso. Não, Então eu queria que você comentasse mais sobre isso. para você ter ideia, muitas vezes que eu falei que a pessoa chega ao consultório, chega na consulta, pensando, eu tenho um problema de saúde, por exemplo, eu tenho uma disfunção, alguma coisa. E você vai conversar com a pessoa, é lógico, se ela tem uma vivência de sofrimento, a gente vai entender os porquês, né? Porque a gente está avaliando alguém, não uma doença. É alguém que tem uma possível doença ou não. Mas, de forma geral, as pessoas, elas não, muitas vezes não têm adoecimentos, mas elas têm uma representatividade bastante não compatível com a realidade. Por exemplo, se a gente olha como sexualidade vai para além do ato sexual, né? Se a gente fala que a sexualidade é informação, é educação em sexualidade, é conhecer corporeidade, conhecer fisiologia, conhecer quais são os impactos de como você se relaciona com o mundo, se é uma pessoa que teve acesso às informações, se ela cresce e assiste um filme pornográfico ou qualquer tipo de pornografia que ela consuma, ela vai olhar e falar, nossa, gosto mais, gosto menos, mas ninguém fica 12 horas fazendo isso, né? A pessoa faz sexo o ator faz sexo com a atriz, normalmente é binário, né? Enfim, é uma coisa mais objetificada. O ator faz sexo com a atriz, aí chega a pizza, faz sexo com quem entrega a pizza, com a pizza, com a atriz, com a pizza de novo. Fica 15 horas lá e você fala, gente, faz 15 horas que a pessoa tá fazendo sexo e parece... Só que assim, esse filme teve corta, né? Intervalo, água, cafezinho, sei lá quantas edições. A vida não é assim. Mas se a maioria das pessoas, por exemplo, se a gente vive numa situação em que não se fala em educação em sexualidade, mesmo porque as pessoas entendem que é sexualizar, que a gente já viu que não tem nada a ver. Não se fala em educação em sexualidade, não se fala sobre corporeidade, quem sabe sabe muito e só é muito bom, quem não sabe não fala nada e não pode falar. Que referencial essa pessoa vai ter? O que ela vir. Então, o que eu assisti, putz, está mostrando que aquilo ali é o legal. Então, na hora do ato sexual, eu tenho que fazer esses sons, esses barulhos, gemer, apertar lençol, fazer isso aqui, para a parceria entender que é legal.
Não interessa se eu gosto ou não. Quer dizer, ela nem se conhece. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou falar para essa pessoa que a libido tá boa ou tá ruim? Ela nem sabe o que ela gosta. Mas ela vem com esse referencial. Então, a pornografia, eu acho, eu tenho muitas ressalvas em relação a objetificar alguns tipos de corpos, né? E pela dinâmica com que inicialmente ela foi formulada. Mas eu acho muito válido pensando na questão de ampliar repertório, né? Muitas vezes fala, putz, eu tenho um tipo de prática. Ah, olha que legal, existem coisas outras, existem horizontes outros. A questão é, para você ter acesso a essa informação de uma forma que ele seja saudável, você tem que ter o referencial. E não pode ser um referencial de um filme. É a mesma coisa, ah, nossa, eu vi um referencial de que a moça é salva do castelo. Não sei. Tá, mas qual que é a sua realidade? O quanto isso cabe na sua realidade? Porque eu sempre tenho muito cuidado também com a fala, de falar, ah, não, isso não é o real. Quer dizer, não é real para mim, né? Não sei para você. Então, o quanto isso cabe ou não na sua realidade. Mas, de forma geral, as pessoas vêm ao consultório falando em performance, aquilo que você falou até do corpo, né? Falando, olha, eu tenho uma ejaculação precoce, eu não consigo, eu tô tendo prejuízo. E você vai ver, a pessoa tem um tempo que, para a idade e corporeidade dela, é teoricamente o Tá esperado. ótimo, né? É o esperado. Eu não gosto muito da palavra normal. Porque se a gente fala normal, dá a impressão que o referencial é que tem ruim e bom. Então eu sempre falo, é o esperado para sua idade e, enfim, para o seu funcionamento. Mas se o referencial é um filme pornográfico, por exemplo, como é que essa pessoa vai saber se ela está doente ou se ela não está doente? E aí a grande questão é um assunto tão difícil de ser falado, porque de alguma forma mexe com a potência, né? Até outro dia, a disfunção erétil chamava impotência. Potência de quê, gente, né? Olha só, se for parar pra pensar. E como é que eu vou virar e falar no momento de uma coisa que é esperada, que eu tenha esse papel, que eu seja essa pessoa fálica, né? Essa pessoa dominadora, essa pessoa de fato que conquista a parceria, que eu tenho uma disfunção ou algum prejuízo no meu funcionamento. Então, essa pessoa não fala sobre, fica se martirizando. O referencial é um filme pornográfico que a pessoa fica com uma ereção por muitas horas. Quando ela chega no consultório, ela já está muito adoecida. Já está muito adoecida. Ou seja, quanto tempo essa pessoa, por uma falta de educação, por uma falta de saber, de informação, não deixou de se cuidar? E Ou sofreu, né? e sofrer. Ou então, muitas vezes, ela está sofrendo por uma coisa que não é uma doença. Mas o referencial é o idealizado. Ela vem e fala, eu quero essa performance. E muitas vezes eu falo, olha, a pessoa vai tratar de uma disfunção erétil, uma ejaculação retardada, precoce, que seja, né? Algum problema ejaculatório. Eu falo, tá, existe como você está agora, o que você espera que vai acontecer com você? Né? O que você acha que vai mudar? E aí a gente vai dando dados de realidade até para a pessoa ter parâmetros outros para entender o que é esperado para ela. E que ela nunca vai ter uma performance de, sim, salvo exceções de um ator ou de alguém que durante o filme para, edita, enfim. E esse imaginário, eu acho que ele pode ser muito cruel. Porque aí você olha, a atriz, o ator, que eu falo da objetificação, não é à toa que as pessoas vão às vezes pedir isso pra você, né? Você olha, não é uma atriz obesa, é lógico que cada vez mais tem as categorias, e apesar de objetificar corpos, né, enfim, eles mostram que existem variações da sexualidade, porque a gente é humano, né? A gente é falível, a gente tem corporeidades múltiplas, e isso que nos torna bonito, né? Eu falo assim para meus alunos, você vive com você, por exemplo, há 38 anos, eu no meu caso, né? E você não se conhece por inteiro e não se suporta, imagina se o mundo inteiro fosse igual a você. Isso é horrível, né? Então, que bom que é diferente, que bom que cada um é de um jeito. Se você não se suporta, imagina o mundo inteiro, né? Se for o mundo inteiro. Mas esse referencial, a pessoa olha e fala, ah, então para eu ter uma parceria, para eu conseguir satisfazer alguma parceria, eu tenho que ter um corpo assim, uma mama assim, e vai tomando uns referenciais que são muito cruéis. Eu acho que não tem outra palavra. Porque se não faz parte do seu biotipo, de quem você é, e não faz sentido para você, por que buscar? Né? E aí a gente vai, aquilo que eu falei no começo, que é perpetuar a violência. Perpetuar a violência não é só abusar de alguém ou ter um comportamento errático com alguém. É você fazer isso com você mesmo, é você se sabotar e abusar de você mesmo. De você tendo atitudes e funcionamentos e modificações na sua corporeidade que às vezes nem dizem, nem fazem sentido para você, mas você precisa se encaixar num papel social, pro esperado, o que é uma pessoa sexy ou não. Complicado isso, né? Muito cruel, na verdade, eu acho. Não, é extremo. E isso acaba caindo para tudo, né? Porque a pessoa gera uma expectativa
de emagrecimento, a pessoa gera uma expectativa de performance no esporte, porque daí ela fala, não, se eu não for fazer desse jeito, eu nem vou fazer, sabe? Sim. Aí cria essa expectativa para várias coisas, né? De trabalho, de grana, enfim. E aí ela fica perseguindo aquilo que não faz muito sentido, né? Eu gosto de trabalhar isso com os meus clientes, sabe, Ju? Pra gente Uhum. fazer esse trabalho de entender por que você quer isso, né? Sim. Aonde você quer chegar com isso, qual que é a sua realidade, a gente tentar adaptar tudo para a realidade de cada um e você ir subindo degrau a degrau, né? Inclusive na Porque performance, né? Sexual, por exemplo. Na vida como você sexual. falou, não existe assim adequado, não adequado, normal, não normal, mas É, aonde eu, você está, né? Aonde você está hoje, aonde você quer chegar e como que vai ser esse caminho, né? sim. Que caminho é esse que você vai seguir? E isso é bem legal de você trazer, porque reforça ainda mais, porque eu vou fazer das lives aqui com várias pessoas diferentes, e aí parece que todo mundo combinou de falar a mesma coisa dentro dessa área, sabe? Isso é muito top. E aí, Ju, até falando um pouco agora mais sobre a tua prática clínica, né? Tá. Que eu queria saber é, sobre essas coisas mesmo, né? Eu falo muito aqui sobre estresse, sobre noites mal dormidas, sobre Uhum. alimentação ruim, sobre a pessoa não olhar para aquilo que tá fazendo em relação ao próprio corpo. Como que isso repercute, né, nessa questão da sexualidade como um todo? Agora que a Sim. gente já entendeu que sexualidade não é só o ato sexual. Então, é muito importante, assim, é uma coisa muito bacana essa temática, eu gosto muito, né? Uhum. Porque se a gente for ver, por exemplo, desde a parte mais estética, de olhar para alguém, a depender de como é aquele corpo, ele é mais ou menos desejado na sociedade, né? E isso depende muito de região. Países como os Estados Unidos, por exemplo, o corpo da mulher obesa, vamos colocar uma coisa mais binária, né, homem e mulher. O corpo da mulher obesa, ele é tão sexualizado quanto o do homem obeso. Em países da América Latina, a mulher obesa não é sexualizada, né? Não à toa que pensa numa escola de samba, já que a gente está na época dela. Quem está lá no ápice do carro, quem é a fartura, que é sinal de desejo, de cobiçado, é o rei Momo, que é um homem rico, obeso, né? Que tem a coroa. Mas quem está à frente de todo mundo a mulher preta, que tem que ser objetificada, corpão violão, não é uma mulher obesa. Então, acho que fala muito a respeito do funcionamento de alguns países. A gente vê algumas práticas de fetiche, só para contextualizar, por exemplo, Uhum. de fetiche por mulheres obesas, né? Ou os feeders, que são os alimentadores. A gente acaba vendo muito mais programa americano, né? De uma pessoa, de uma mulher super obesa ou com uma obesidade mórbida e alguém ajudando, dando comida, namorando. E não à toa, quando termina, quando ela faz bariátrica, quando ela faz algum processo de emagrecimento, eles terminam com Acaba, dor. né? Acaba. Então, o corpo obeso, pensando no nosso país, o Brasil, por exemplo, o corpo obeso, ele é muito discriminado, tá? Existe uma gordofobia, que é o nome aí que se dá, muito importante. Então, por exemplo, o homem obeso, mas ele é tão bacana, ele é simpático, a barriguinha de chope já se joga para um jeito romantizando muitas vezes. E a mulher obesa na faculdade é aposta, né? Então, é motivo de piada, é o meme. Então, como é que pensar numa mulher, por exemplo, uma mulher, se ela já tem um padrão de corporeidade, que ela olha na TV, as atrizes, os atores, enfim, cada vez menos agora, né? Ainda bem, mas tem aquele estereótipo, né, do que é o ser bonito. A pessoa olha, ela não se reconhece naquele corpo, né? Ela tem uma corporeidade diferente. Se ela vai ver uma pornografia, deixa eu ver uma pornografia então, para ver se eu me excito, pelo menos se lasque todo mundo. Vou cuidar eu mesmo, eu de mim mesmo. E olha, ela não se encontra naquele espaço também. A genitália, formato de genitália, como que é a apresentação. Como que essa pessoa vai ter desejo? Como essa pessoa vai estar feliz com a corporeidade dela? Se ela não tem desejo, se a libido está baixa, porque ela, ou tanto pela parte da psique, que ela não se reconhece naquele corpo, ela não acha aquele corpo sexualizado, porque ensinaram a ela que não é sexualizável, né? Que é um corpo que não é desejável. Pronto. Como é que essa pessoa vai desejar o próprio corpo? Não, mas é uma pessoa muito bem instrumentalizada, foi lá e desejou o próprio corpo. Aí ela vai ter uma interação sexual, por exemplo. Algumas posições ou qualquer coisa que ela não consiga fazer por uma limitação física, que bobagem. Não, não é bobagem. Existe, por exemplo, pessoal que trabalha com o reumato, existem manuais, tipo guiazinho, sabe, tal qual o Kama Sutra, para quem tem dor reumática. Posições melhores, posição piores.
é um tipo de exercício. Você faz posições ali a depender do sexo. E essa pessoa pode cansar mais rápido, ela pode ficar mais desconfortável com a corporeidade dela. Não é incomum uma pessoa que não tá feliz com o corpo não gostar de fazer sexo de luz acesa, porque não quer que o corpo seja visto. Só que pensa, se você tá indo para um momento que é de entrega de prazer, entrega de você pro seu prazer, né? E outras pessoas participando no caso. Eu sempre gosto de assumir, chamar a responsabilidade para quem tá indo para o ato, né? Que senão a gente Uhum. delega o nosso prazer. Até isso a gente delega, se puder. Pois é. Uhum. Se você tá indo, você não tá confortável com o seu corpo, você tá preocupado se alguém vai ver uma parte assim ou assada do seu corpo, se vai fazer algum tipo de comentário, se o cabelo aqui. Como é que você não tá confortável? A chance de você não estar confortável, você fica menos lubrificado, mais chance de ter dor, mais chance de não ter prazer. E aí você pega, tá, dessa vez eu não consegui ter muito prazer porque eu não estava muito confortável. Aí você vai lá e finge, vamos supor, que é o esperado, né? Que tem aquela performance sexual. Você finge, e aquilo vai virando um aprendizado, né? Então, o sexo, como é que você vai falar, nossa, você não gosta de fazer sexo? Não, não gosto. Por quê? Não só porque não tenho desejo mesmo, porque toda vez que você vai fazer estresse, tem que fingir, faz coisa que não gosta. Ou seja, você consegue aniquilar ali alguma coisa para uma corporeidade, você não consegue ficar confortável, não consegue ter prazer. A E Dai escreveu, Ju, desculpa te interromper, ela escreveu, vira imagina, uma tensão ao invés de prazer. uma tensão ao invés de prazer. Eu conheço pessoas, eu já atendi pessoas assim, em consultório, que falam, nossa, eu fico apavorado na hora que a pessoa tá na vontade do sexo. E se tiver um lugar mais aceso ou alguma coisa assim, eu tenho uma mulher que eu atendo, ela fica apavorada. Apavorada. Então, ela sempre, por exemplo, ela gosta muito dessa parceria que ela tá com ele há bastante tempo, é um casal hétero, e ela sempre, quando ela sabe que vai ter o ato sexual, ele não é muito. Existe uma discrepância entre a libido, ele tem muito menos libido. E ela procurou um tipo de parceria assim. As Uhum. parcerias, de forma geral, são complementares, né? Elas Uhum. acabam achando alguém ali que contempla o desejo e a performance da pessoa. Quando ele tá interessado, que é raramente, ela intoxica ele. Eles saem pra beber vinho, porque ela sabe que ele não aguenta muito vinho. Porque ela fica pensando, ele não tá olhando tanto pro meu corpo. Uhum. E ele deseja essa mulher. Eu já atendi eles como terapia de casal. Ele deseja, ele gosta dessa mulher. Ele gosta do corpo dela. Mas ela não tá confortável com o corpo dela. Então, uma corporeidade faz muita diferença em como a pessoa se enxerga, o quanto ela acha que é enxergada, aquilo que você falou, né? Qual é a pressão de desempenho. Para além disso, se você tem problemas de saúde, outros, por exemplo, você dorme mal, você come mal, vamos colocar assim, não tem higiene do sono. Uma pessoa que está mais cansada, ela tem uma performance pior. Ah, Ju, como assim? Ah, pensa. Se você não dormir 48 horas, você vai conseguir correr? Você até corre, se você fizer muito esforço. Mas você gasta mais energia, você fica menos focado no seu prazer, em aproveitar o momento, e mais focado em completar a missão, né? Em acabar o ato. Né? Sim. Então, que não foge daquilo que você falou, das engrenagens, né? Se você fica muito preocupado com a linha de chegada, e não é uma coisa meio, salvem as baleias, aproveita o processo. Não é sobre isso. É que a gente não é a mesma pessoa que era ontem. Amanhã a gente não vai ser e a nossa libido também não. Então, se você traça uma meta, uma expectativa de performance, se você chegar nela, vai demorar um tempo, mais curto ou menos curto, provavelmente você vai se frustrar. Na verdade, você vai querer uma outra meta. Por quê? Porque aquilo já não diz mais a respeito de você. Porque você não é a mesma pessoa. Então, esse reavaliar essa micrometa e essa releitura de quem eu sou faz diferença. E aí, se você dorme pior, você tá cansado. Você tá cansado, você gasta muito mais energia e não tá confortável com o ato sexual. Piora a performance, pensando em performance física mesmo, né? E a Uhum. capacidade de estar lá e relaxar. Alimentação. Se você come alimentos que são muito mais gordurosos, muito mais hipercalóricos, tem uma alimentação não tão balanceada, por exemplo, o seu corpo está acostumado a ter uma recompensa rápida, sistema de recompensa rápida, comer o prazer, né? Coisas que são facilmente absorvidas, por exemplo, ou que dão hipercalóricas, dão resposta rápida, né? O alface demora lá para dar o prazer, para quem gosta de alface. O chocolate você comeu batata, né? Delícia. E aí você fica nesse imediatismo, para além da corporeidade que a gente falou que é super importante, você fica no imediatismo. Então, fez o ato sexual, teve a preliminar, já tem que ter o prazer intenso, já tem. E nada fica contente. Então, todo esse funcionamento de como você cuida de você mesmo reflete no ato sexual. Eu acho que não é consequência nem nada, mas ele reflete. Porque é o funcionamento. Uma pessoa que não se cuida de forma global, não incomumente,
esse é um juízo de valor, falar estranho, não incomumente, ela tem uma performance que nunca é contento, nunca agrada, sempre faltou alguma Se falta alguma coisa, coisa, né? que é uma insatisfação que nunca vai ter fim, né? Uhum. E aí a pessoa percebe que, na verdade, ela é assim em todas as áreas. Daí sempre vai ter É alguma o coisa imediatismo, né? faltando e fica ali criando expectativas em cima de algo que ela nem sabe o que está acontecendo, né? Vai indo assim, uma coisa atrás da outra. Isso é bem interessante, né? E aí, Ju, uma coisa também que você comentou, né, sobre essas pessoas que te procuram, né? Eu imagino Uhum. que a pessoa decidir, assim, pessoas procurarem médicos já é difícil. As pessoas procurarem Psiquiatra, psiquiatras, então, pelo contrário, é tipo louco. Assim, e psiquiatra e sexualidade, não, eu tô lá, no fim do túnel. lá no final da fila, né? E aí, agora pensando um pouco em educação também, né? Como a gente está falando sobre isso aqui, Uhum. quais são informações importantes, coisas que alertas realmente que a pessoa necessita de procurar um profissional como você? Tá, pronto, vamos lá. Então, assim, como que eu sei se eu tenho uma disfunção, se eu tenho alguma coisa que é um transtorno e não tô percebendo, e não tô mapeando, enfim. Independente de como é a performance da pessoa, você pode falar, eu tenho uma. Só para você. Porque a saúde mental a gente tem muito essa questão também, né? Uhum, Independente de como é a performance da pessoa, se aquilo traz sofrimento, acabou. Ela tem que buscar ajuda. Ah, eu não tenho certeza se eu não ficar com o meu pênis ereto por 48 horas, tá certo ou errado. E se isso te gera angústia, busque ajuda. Por quê? Porque muita gente fala assim: ah, imagina, é muita hora. É muita hora para você que sabe essa informação. Para a pessoa que não tem o conhecimento, ela pode ter dúvidas, né? Então, assim, sempre que você tiver alguma questão relacionada à sexualidade, pensando aí numa coisa mais específica, né? uhum, Ou de questão de performance, por exemplo, de questão da ereção, ejaculação, dor, ou coisas outras que englobam a questão da sexualidade. Ah, eu tenho uma questão de libido e eu vejo que mudou a minha libido, aumentou muito, diminuiu muito, ou me aconteceu algum evento mais traumático, não. Tudo que você perceber que atrapalha a qualidade de vida, que muda um padrão, por exemplo, do que você tinha previamente, isso te traz angústia, sofrimento, dúvidas, é bom procurar um profissional. Porque uhum. muitas vezes, Ju, mas tudo vai procurar um profissional. É que muitas vezes, como é um assunto muito delicado e muito de fórum muito íntimo, às vezes fala, ah, não é nada. E aí pode adoecer. Só que pode não ser nada e também adoecer pelo desconhecimento. Então eu Uhum. falo, quantas e quantas vezes eu faço uma primeira consulta e eu viro pra pessoa e falo, olha, eu adorei te conhecer, mas você está de alta, porque Não não tem muita. necessariamente vai gerar ali uma terapia, né? Um Não necessariamente vai gerar uma acompanhamento. terapia. E de fato existem algumas situações, que aí é pano para manga para uma live Uhum, inteira também, para uma uhum, aula inteira, que são alguns adoecimentos outros da sexualidade, né? Quando existem variações da preferência, né, do alvo da sexualidade, que aí envolve alguns tipos de adoecimento. Que aí são a base, resumo da ópera, porque é um assunto mais pesado, né? Tudo e todos aqueles que não puderem consentir. Aí, não, de fato tem um adoecimento, a gente tem que tratar isso. uhum. Mas as variações da sexualidade, eu acho que sim, muitas pessoas têm dúvidas. Ah, eu tenho esse desejo específico. Então eu sou estranho, eu sou. O que está acontecendo? Eu tô doente, eu quero parar de pensar isso. Aí você vai lá e desmistifica muita coisa, você valida as vivências e a pessoa muitas vezes deixa de sofrer. E isso é importante porque tem pacientes, por exemplo, que chegam no consultório com ejaculação precoce. E aí eles mudam ao longo do, fazem acompanhamento, acho que acaba sendo uma das coisas que eu mais atendo aí, em consultório não tem como, e ejaculação, transtornos de ejaculação, né? Quando a pessoa acha que ejacula mais rápido do que gostaria, ou demora mais do que gostaria, ou do que estava habituada a, né? Do que era o habitual para ela, o esperado para ela. E aí a pessoa vai ao consultório e, por exemplo, eu vou e eu espero conseguir um tempo ejaculatório 10 minutos maior, sei lá, me inventar assim, só para jogar mais, para ter noção de parâmetro, né? E Uhum. aí você fala, olha, eu vou conseguir te dar 1 minuto maior, no máximo. E às vezes ao longo do processo, ela nem consegue 1 minuto. Mas ela tá tão apropriada da corporeidade, ela tá tão contemplada por quem ela é e quais são, e como ela exerce e impacta o outro e ela mesma com a sexualidade dela, que não faz mais questão. E aí Então, tá. por exemplo, uma pessoa que você fala, meu tempo ejaculatório é de 20 segundos.
É uma doença? Não, eu não sofro com isso, eu tô tranquilo, as minhas parcerias também estão tranquilas, ok. Então não é adoecimento. Por isso que eu falo, de fato, procurar, se tiver qualquer coisa que te gera transtorno, gera angústia, gera dúvida, mas eu não sei se é uma doença ou não, busque ajuda. Porque se gera sofrimento, alguma coisa é um sinal de alerta, né? Ou então, Uhum. eu tenho um constrangimento muito grande por causa da minha corporeidade. Tá. Então, o que eu vou fazer a respeito disso? Não sei. Ou então, eu melhorei a minha corporeidade, fui na Ju, fiz a programação, cuidei da saúde como um todo, e agora eu tô com o corpo maravilhoso, estou saudável e eu ainda não continuo confortável com o meu corpo. Né? Então, o que vai para além disso? E aí é a hora que a gente acaba atuando um pouquinho mais também na saúde mental, né? Uhum. Eu Sim. costumo, eu costumo brincar com os pacientes, acabei me delongando, que eu falo assim, Não, então você imagina. quer isso, 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 isso. Eles falam, Você fala assim, então baixou um raio cósmico aqui, independente da sua religião, e pronto, resolveu todos os seus problemas. O que você faz com isso agora? Que você não tem mais nenhum problema de saúde. Você está perfeito, exatamente como você queria. E agora? O que você faz com essa informação? E as pessoas pensam, tá, quem sou eu sem ter meu adoecimento? Então, a ideia da engrenagem me soa muito bonita, assim como a questão da fluidez, né? Porque quando eu penso em engrenagem, eu não sei porque eu sempre penso em relógio de bolso. Então é uma coisa que Uhum. não Sim. para, né? Que não É. cessa. E é muito isso. Às vezes até o seu adoecimento, às vezes até a sua performance ou o seu tipo de corporeidade funciona para você. Tem coisas que são boas, mas não são boas para você. Tem pessoas que são boas, mas não são boas para você. Então você tem que ter. E se você não se conhece, como é que você vai falar? Não, eu não gosto de fazer o ato sexual dessa forma, por exemplo, porque isso não me contempla, mas todo mundo faz. Tá, mas o que é bom pro seu corpo, o que é bom pro seu desejo, né? Então, é uma coisa que, se tiver dúvida, eu acho que tem que procurar pelo menos informação, seja o que psicologia, e informações, onde puder buscar informação, e se não compreender as informações, buscar ajuda especializada, buscar ajuda outra, mas não pode deixar quieto, porque senão você vai tentando colocar num espaço padronizado, tanto de corpo, de alimentação. Olha, para ser feliz tem que comer bem, dormir bem, fazer sexo. Aquele como que você olha e fala, gente, são 5 da manhã, eu não escovei o dente ainda. Como é que essa pessoa já fez tudo? Já fez pão, fez horta, correu. Sabe, tô de pijama vendo na Maria ainda, sabe? Então tem que ver o que existe a coisa boa e existe a coisa boa para você. E a sexualidade está muito integrada nisso. Então, se tiver dúvida, tem que perguntar. Tem que cessar as dúvidas. Uhum. Aliás, né, Ju, seu Instagram tá cheio de informação legal, né? Então, A gente quem não tenta. segue a Ju ainda, não, que tenta. Eu acho super interessante assim algumas coisas que você coloca, inclusive porque hoje em dia todo mundo procura muita coisa em Google, enfim, a internet tá aí para dar informação, né? Eu Então, acho também, eu sou super pró a internet. E buscar eu também informação na sou, internet. eu sou super pró, mas a gente ter saber aonde procurar a informação correta, né? Pra Sim, gente não ficar sim, nesse lugar de buscar referências que talvez não vão ajudar e vão trazer só frustração e não vão conseguir sim. fazer com que a Que é gente. uma coisa que É, a gente vê muito, né? Eu acho que é análogo, e não à toa a gente está falando de funcionamento e qualidade de vida, as pessoas que buscam em questões de sexualidade, de forma geral, elas já tentaram muitas coisas antes. Assim como peso, como estética, as pessoas tentam fazer muita coisa antes. Então, quando elas vêm com uma carga emocional bastante grande de frustrações, né? Com a ideia de que não conseguiu. Eu sempre costumo brincar, que eu vi uma coisa que você fala também, que eu vejo lá seus posts, quando eu vou treinar uma coisa, eu falo, deixa eu dar uma espiada uhum. na Ju, pra dar uma organizada aqui na minha rotina. Verdade. É um eterno Obrigada. recomeçar, é um eterno tentar, né? E Uhum. as pessoas, não é que elas não conseguem, não é que elas desistem no meio do caminho, ela muda a meta, né? Ela deixa de ter aquela meta. Então não é que aí eu não consegui, você simplesmente mudou de meta e não faz mais sentido aquela linha de chegada, né? Uhum. Sim. Então, eu vejo muito que as pessoas vêm com uma questão de frustração muito grande no consultório, sabe? Então, eu vim porque eu tentei tomar o remédio, aquele chá para libido, aquele óleo, comprei a revistinha, e é um eterno não dar conta, né? Então eu falo assim, a informação é interessante porque para você até tateando algumas coisas, no sentido, né? Não, acho que isso então eu estava vendo que era doença, nossa, talvez não seja. Seja só quem eu sou. Mas talvez, então, essa outra coisa aqui que eu vi de informação, poxa, me soa um sinal de alarme, deixa eu Uhum. tirar minha dúvida, né? Se não foi acessada por um meio de informação mais básico, que busque uma coisa mais especializada. Para não adoecer mesmo, porque quando as pessoas chegam ao consultório, já é uma coisa de muitas tentativas.
e muitas frustrações, porque é de foro muito íntimo, é uma coisa de assunto muito particular. Então ela não sai falando da sexualidade dela por aí, né? Assim como da corporeidade. Aí a pessoa tem um corpo lindo, o dito lindo, mas ela tá com uma barriguinha. Aí ela chega no seu consultório e fala assim, Ju, eu quero melhorar minha performance, quero melhorar minha massa magra, enfim, todo mundo fala, imagina, tá super magra, só por causa Você dessa não barriguinha. precisa. Você não Você não precisa. precisa. Então as pessoas são tão desqualificadas, seja por uma performance maravilhosa, uma performance ruim, que elas não buscam ajuda. E quando elas buscam, elas já tentaram muitas coisas, já teve aquele um processo, é quase se sabotar, né? Eu não chamo de sabotar, porque eu acho que soaria violento, porque ela não sabe que ela tá fazendo errado, porque ela não teve informação. Então ela só tenta de forma não feliz ali, não com resolubilidade. Isso é bom, isso é bem interessante mesmo, porque eu vejo muito isso. É, porque a pessoa, que a gente tem essa coisa, né? Porque todo mundo sabe que tem que comer verduras e não sei o que lá. Só que o dia a dia ali, o íntimo dela, ela sabe o que ela come, ela Sim, sabe o que ela tá fazendo, e muitas vezes ela tem a dificuldade de organizar aquilo ali de uma sim, forma que encaixe na rotina dela, né? Porque ela sabe que não é pra ela ficar comendo chocolatinho entre um horário e outro, porque ela, assim, as pessoas sabem, e, mas elas não conseguem se organizar consigo mesmas. E aí é onde a sim. gente entra, né, para tentar fazer com que isso realmente vire algo rotineiro, algo que ela faça com leveza, E principalmente, que né? faça sentido para ela, né? Porque isso Uhum, que a gente fala, a fórmula pronta a gente sabe. Se você entrar uhum, em qualquer blog, alguma coisa, e falar, 5 dicas, 10 dicas, pensando em coisa de aumentar a libido. Vão uhum. ter muitas informações, mas a questão é o que essa informação representa para você. Não adianta eu falar, amplie o seu repertório em sexualidade, conheça estímulos outros, sonoros, que seja, se você não sabe quais são como que é seu corpo, quais são suas zonas de prazer. A região de prazer não necessariamente é uma região genital, né? Tem gente que tem prazer em partes outras do corpo. Então, assim, existe o certo, existe ideal e existe ideal para você. Se você tem dúvida que tem um adoecimento, tem que buscar ajuda. Porque o ideal comum é relativamente fácil de achar, né? Come bem, dorme bem, faz exercício, tá? Mas qual que é o seu exercício? O que faz sentido para você? O que te motiva, né? E talvez não vá te motivar mais para frente, mas se você se conhece, se você sabe seus limites de saúde, inclusive do que gosta e que não gosta, pensando em sexo também, não interessa que conjuntura você tá, com que parceria você tá. É o seu limite, você está apropriado de você, então você não adoece. Perfeito, muito legal, Ju. Ai, que legal, né? Meu, eu tô olhando aqui o horário, eu falei, cara, tá passando muito rápido mesmo. Ai, eu falo muito, eu sei. Muito rápido. Não, assim, mas assim, tá gostoso de ouvir você Sim, sim. falando, porque é um assunto muito bacana, assim. E é o que eu falo, o jeito que, pra mim, pelo menos, o que eu sinto é que fica leve, sabe? Ah, Uma coisa assim, a com gente tem. leveza, vai falando, a Mas eu gente vai acho que é sobre aprendendo. isso, né, Ju? É Uhum. trazer a temática para uma coisa da leveza. Porque senão, até muitas vezes, quando a gente fala, fica caricato. Se eu vou te falar de sexualidade, então põe umas almofadas de pimenta. Não é sobre É. isso. É uma A coisa gente que é não do tá aqui seu de dia a lingerie, dia. né? A gente tá aqui conversando É com porque eu tô com profissionais, balzaquiana já, estamos né? balzaquiana. Mas eu digo assim, é um assunto que você tem que tratar com naturalidade, como se estivesse falando de uma receita ou outra, ou de um cuidado ou outro. Porque faz parte dos indivíduos, a gente pode ou não exercer nossa sexualidade, isso não significa só ato sexual, mas se sentir bonito, se sentir desejado, colocar uma roupa, comprar alguma coisa. Então, se isso é uma coisa tão natural, por que que a gente joga para esse campo do caricato, vou pegar um vinho para falar de sexo? Não, é saúde. Uma pessoa que não sabe os limites de saúde dela, que não tem informação, não sabe os limites de saúde. Usar preservativo, não fazer o ato sexual quando não quiser fazer, que tipos de cuidado com genitálias ou parte de outros corpos. Tudo isso é saúde. A gente está falando de expectativa de vida. É uma coisa séria e natural como outra qualquer. Uma das primeiras frases sua foi que o sexo é uma coisa natural, que a gente faz. E é natural. Então, por que que a gente tira desse campo de naturalizar e coloca isso como um tabu, como uma coisa que não pode ser falada? Existem muitas explicações, né? Querendo ou não, como é uma coisa muito particular, a gente não dá muito conta de ficar vulnerável, né?
Tipo, tenho duas opções. Uma vai acontecer uma desgraça, mas acaba tudo semana que vem. Ou a outra não sabe quando vai acabar. Por exemplo, sei lá, uma pandemia, óbvio que não cabe aí uma comparação, porque é um assunto muito grave. Não sabe quando vai acabar, mas vai morrer, vai muito mais gente ser afetada. A maioria das pessoas prefere, vai ser muito menos gente ser afetada. A maioria das pessoas prefere uma coisa que tenha data e hora para acabar, apesar de ter mais prejuízos. A Sim. imprevisibilidade, né? Então, se você não dá conta de se mostrar vulnerável, como é que você vai falar de sexualidade de uma coisa que você tem dúvida? Então, vai Sabe um ficando outro nesse assunto campo. da minha área, Ju, que também é tanto, tá ali com a sexualidade, é a espiritualidade. Por incrível que pareça. É um outro lugar que quando eu ponho o pé, eu percebo que as pessoas também têm essas questões muito de tabu, de misturar muito com a religião, e Sim, porque realmente por falta de conhecimento conhecimento. mesmo, né? De entender o que é a espiritualidade, o que ela representa pra gente como ser humano, fisiologicamente, enfim. Mas eu, assim, tô super. A gente já passou do tempo aqui, mas eu queria super agradecer você pela live. Acho que a gente passou, né, por todos os assuntos que a gente queria falar. Você sabe que eu Numa... mal olhei, né? Não, eu fiz um roteiro porque eu sei, porque você gosta de conversar, eu também gosto, só pra gente Todo não mundo se fala, explodir Ju, muito. eu acabo sendo mais convidada. Eu nunca fiz uma live, né? Sempre fui convidada. Aí o pessoal Aham. fala, eu mandei o retorno. Eu falo, pode deixar, eu olhei. Eu penso, na hora a gente Não, fala. não, na hora. E assim, acho que a gente passou por tudo que a gente queria conversar. E eu acho assim, acho que a gente abriu aqui caminhos para outras lives. Vai ser um Sim. prazer de convidar de novo. Espero que para você tenha sido tão legal quanto foi para mim, Não, para as foi pessoas ótimo, foi que, ótimo. que Eu acho que assistiram. a gente poder abordar a temática e trazer de forma assim, que, gente, calma, faz parte de quem você é e tudo bem. É que a frase mais difícil da live foi o e tudo bem, né? Então você Uhum, pode falar de sexualidade, você pode não gostar de questões de sexualidade, ou gostar, falar menos, falar mais, contanto que você tem informação, saiba o que é. Aí é uma escolha. Você não uhum. foi colocado nesse lugar, né? Cerceado dos direitos. Exatamente. E acho que é o que a gente faz, né? Você trabalha tanto a sua rede social, eu também trabalho a minha, justamente para tentar alcançar mais Sim, pessoas com informação que a gente considera de sim, qualidade, de informação que a gente sabe que não é um achismo, que é tudo sim. através de muito estudo, de muita informação que a Ciência, gente né? busca, né? De ciência, de coisas que a gente realmente acredita que vão fazer diferença. Então, acho que nós duas aqui estamos à disposição de todo Sim, mundo. sim, se tiverem perguntas, enfim. Uhum. Depois sempre Acho vai que surgindo. eu acho que as pessoas vão ficar tímidas de fazer perguntas porque não teve nenhuma Sim, aqui. normalmente, sempre quando eu participo de live, essas coisas, depois meu direct, bomba. Exatamente. Então, pessoal, fiquem à Mas é vontade isso, para né? mandar perguntas tanto para mim quanto para Ju. Como eu falei no começo, a live vai ficar salva. Vou mandar lá pro YouTube, tá, Ju? E aí Tá. depois você até pode compartilhar com Não, os pode. seus com a sua audiência também. Ah, e tem uma coisa que eu sempre faço no final da live, que é um Vixe, medo. print, tá? Não, é Ah, um print. É um print. Não, eu vou desativar aqui os comentários pra gente fazer o nosso print para depois eu fazer um post da live, tá bom? tá. Então, vamos lá. E aí eu também peço pro pessoal printar e postar e marcar a gente, né, gente? A gente precisa divulgar nosso Instagram, nossas Sim. redes Mas não sociais, vale a gente. gente estar fazendo sorriso e a pessoa pintou tudo errado É, depois. não tem problema. Bora lá. 1, 2, 3 e. Aí, ficou Pronto. ótimo. Beleza, Ah, Ju. eu, Então, eu vamos lá. agradeço Últimos super o minutos para convite, você. sempre é uma delícia a gente Uhum. poder trazer um pouquinho, né? Eu acho que é tudo uma coisa muito tangencial, mas só da gente tocar no assunto e se a gente mobilizou ou motivou alguém a ler um pouquinho mais, a saber um pouquinho mais, nem que seja uma pessoa, talvez seja aquela uma pessoa que modifique a história daquela família, né? Daquele contexto onde ela está. Então já é muita coisa. Sim, sim. Então eu Muito agradeço aí o obrigada, viu, convite. Ju? Imagina. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui, véspera de Imagina. feriado, né? A galera Não, pegando estrada e tudo mais. Muito obrigada e bom descanso para você. E vejo vocês, pessoal, aí nas lives e no Instagram. Beijinho, tá Ju. ótimo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho no Zig, hein? Ah, ele dormiu, nem sei como. Milagre. Dormiu a live inteira. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. mais.